aqui nos estúdios o prefeito Anchieta Patriota conosco para a gente falar da realidade do município de Carnaíba, e debatendo Carnaíba a gente tem uma realidade também do que acontece em outros municípios. Prefeito, bom dia, prazer tê-lo conosco. E eu li uma informação, inclusive essa notícia veio ao ar no meu blog também, que o governo federal vai liberar, né, a primeira parcela de recomposição do FPM, que foi inclusive uma luta da categoria municipalista, e que essa compensação começa a ser feita hoje, que o governo está garantindo, o Paulo Guedes já tinha dito isso, que mantém pelo menos os repasses iguais a 2019. O que isso representa, considerando que todo mundo tem dito, os prefeitos têm dito que a arrecadação própria caiu muito, naturalmente, por conta da crise. Como é que estão as finanças em um município como Carnaíba? Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Nil Júnior, bom dia, ouvintes da Pajeú. A situação cada dia, do ponto de vista da economia dos municípios, é muito difícil, né? Muito difícil, né? Já esse ano, Nil, acho que você percebeu, no mês de janeiro, nós já tivemos um FPM inferior ao de janeiro do ano passado. Fevereiro, março, houve uma recomposição melhor, mesmo assim inferior também ao ano passado. Imagine você que nós tivemos os prefeitos que dá o aumento na folha da educação, Fundeb, né, 12%, se não me engano, aos professores, né? E nós tivemos que dar, já no mês de janeiro, Carnaíba fez isso e muitos outros municípios fizeram. Aí você chega aqui em janeiro, já foi cerca de 30%, se não falha a memória. O mês passado, 15%. O governo federal garantiu realmente, o ministro Paulo Guedes, através da CNM, né, que ia recompor esses valores em cima dos valores do ano passado. Ninguém teria um FPM. Mesmo assim, você vê que a gente teve aumento do salário mínimo, você vê que nós tivemos aumento da folha e também toda a manutenção do sistema, a folha da educação, e também toda a manutenção do sistema. Mas o mês de março, inclusive, que nós recebemos em Carnaíba menos que o ano passado, 97 mil, foi recomposto ontem, entrou hoje de manhã, já está na conta esses 90 e poucos mil para todas as prefeituras do Brasil receberem. A gente sabe que a gente vive basicamente 80%, né, do FPM e o ICMS do Estado. O ICMS e IPI está noutra luta, que ontem já foi aprovado na Câmara Federal, para que também o governo federal garantisse essa receita mínima do ano passado de ICMS. Nós já tivemos uma redução, eu vi agora a parcela, já o mês passado teve uma redução no ICMS dos municípios e do Estado também. E agora eu verifiquei a segunda parcela do ano passado, do mês de abril do ano passado, correspondente a essa que vai entrar aqui amanhã. A Prefeitura de Carnaíba recebeu 65 mil, e essa que vai entrar amanhã agora baixou para R$12.500. Como a gente sabe, grande parte dos ICMS, eu digo particularmente de Carnaíba, a gente investe em educação, tanto que o ano passado foi 34,58 desse dinheiro oriundo, grande parte do ICMS que a gente faz para investir tanto na reforma, ampliação da escola, também como para pagamento pessoal. Investimos cerca de 35%, 34 ponto alguma coisa. Acredito que o maior investimento de educação no estado de Pernambuco. E aí, com essa queda de ICMS, não somente Carnaíba, todos os municípios vão sofrer. Além de que, ocorrendo essa garantia, nós temos o mínimo do ano passado. E aí teremos que procurar alguns setores para fazer corte, né? Para fazer corte, porque o custeio aumenta, o custeio da máquina aumentou. Então, os prefeitos vão ter que estabelecer prioridades, estabelecer corte em algumas áreas que se faz necessário. Quando se fala em corte, os servidores contratados, principalmente prestadores de serviços, ficam agoniados, aperreados quando se fala nessa possibilidade. Eles sofrem alguma ameaça nessa perspectiva de cortes ou não? Sofre sim, e acho que nenhuma prefeitura, com exceção de prefeituras ricas do Sul e Sudeste, pode manter sua equipe, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Então alguns setores vão ter que ter corte para que a máquina do município funcione. A gente hoje, além de termos uma queda da receita,
nós temos o quê? Um aumento de despesa na saúde. Tudo que está se investindo, a gente está focando na questão de saúde, comprando EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. E aí, Nil, eu vi essa semana um repasse do governo federal, saiu, inclusive no seu blog saiu, nosso município recebeu aí a estímulo para ajudar na questão do combate à Covid-19, R$40 mil. Aí você vai comprar álcool gel. A semana passada tinha gente vendendo a bombona de 5 litros, vendendo por 200 e tanto. Eu ainda consegui comprar por R$180. Você vai comprar uma máscara a 95, é R$25. Tudo que você vai comprar, isso é o mercado que faz isso, né? Questão de aumenta a procura, aumenta o preço, né? Alguns comerciantes fazem isso, e aí nós temos que investir basicamente. Eu com esses EPIs que nós estamos adquirindo para Carnaíba, inclusive alguns ainda só entregam na próxima semana, a gente vai gastar praticamente esses R$40 mil. É uma maneira injusta que o governo federal distribuiu em cima de um cálculo de média e alta complexidade de 10 anos atrás. Esses R$40 mil é o que o Hospital de Carnaíba recebe do SUS, Nil, para a gente manter o hospital com 110, 105, 110 funcionários e que tem um investimento mensal do governo nosso em torno de 350, e recebemos 40, 350 a gente banca, né? E 40 o governo federal banca para a gente manter aquele hospital com cirurgias, fazendo cirurgia, laboratório funcionando, e todos os serviços médicos, plantonistas. Então é uma conta que não bate e a gente vive lutando. Isso é prioridade do nosso governo para que a gente tenha um hospital adequado à realidade e o que a nossa população merece, e aí temos dificuldades enormes. Nós sobrevivemos, nós mantemos esse hospital funcionando, graças a Deus, graças a emendas parlamentares. Aí eu quero aqui agradecer também aos parlamentares, né? Jarbas Vasconcelos, Humberto Costa, Danilo Cabral, que bota cerca de 600, 700 mil todo ano só para o hospital e outro na atenção básica. E hoje tive também a notícia que o deputado Carlos Veras também, o nosso amigo Anchieta Alves, nos comunicou que vai botar também uma emendazinha para a saúde de Carnaíba. Eu só recebo desses parlamentares. Na hora que chegar alguma coisa para o hospital, eu digo também de quem fizer alguma referência, que solicitar uma emenda que venha para a Prefeitura administrar a saúde. Eu li uma matéria de ontem, publicada com apoio da assessoria de comunicação, de que o hospital, a escola de Carnaíba Velha está tendo sequência. Como é que está a construção civil, as obras do município? O que é que dá para continuar e o que é que vai ter que parar? Não, essas obras, veja só, esse recurso, quando a gente iniciou essa obra, nós já tínhamos esse recurso em caixa. Grande parte dessa obra vai custar em torno de R$1,5 milhão e esse recurso nós temos garantido, que no caso aquele recurso dos precatórios, que foi liberado 40% daquele recurso e nós colocamos para investir naquela escola. Outra e parte desse recurso não vai ter que tirar do nosso investimento em educação e dá para a gente continuar. Da mesma forma que Bitiranga passa por uma grande reforma, a escola de Bitiranga, e está garantido esse recurso, que quando a gente faz o planejamento, a gente sabe que mesmo com essas dificuldades todas, essas obras não irão parar. Bom, vamos falar um pouco agora, entrar na questão do coronavírus, prefeito. O senhor é um dos prefeitos médicos aqui da região. Que leitura o senhor está fazendo? A gente tem acompanhado e hoje há um embate ideológico também, como tudo no Brasil ultimamente, em torno do vírus. Desde aqueles que dizem que, de fato, há de ter muita preocupação com o momento que nós estamos vivendo, aqueles que tentam minimizar, que acham que há excesso da imprensa na divulgação das informações e de que é uma supervalorização, superexposição dos números, o que isso teria como finalidade prejudicar, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro. O senhor é médico e prefeito, qual a sua visão disso tudo que a gente está vivendo? Isso a gente não pode culpar a imprensa, né? Porque se a gente fizer isso, vai ter que pegar a imprensa dos Estados Unidos, que um dia aí, a semana passada, ocorreram quase 2.000 óbitos em um dia, né? O país mais rico do mundo,
né, com todo o aparato médico tratando das pessoas. A China, do mesmo jeitinho, ocorreu esse mesmo problema em um país populoso daquele. A Itália, a Espanha, quer dizer, países de diferentes modos de pensar. Diferente modo de pensar. Até Cuba, tem casos em Cuba com óbito já de 2 ou 3 pessoas, né, foi levado por turista, Cuba, uma ilha, e isso não existe. Eu acho que esse debate ideológico não deveria existir. Isso tem que unir todas as forças de todos os setores. O presidente tem que ter o bom senso de escutar o seu ministro, que é uma pessoa na equipe que tem bom senso, como outros assessores, secretários executivos, que conhece da saúde, e se ele não entende, ele tem que ouvir essas pessoas, né? Ele não tem na economia, ele não dizia que o Paulo Guedes ia ser o posto Ipiranga, né? Então, da saúde tem que ser o Mandetta. Então, esse debate ideológico não leva a nada. A gente tem que juntar todas as forças e todas as formas de pensar, ver as saídas que existem, que possam ser mais rápidas, se a cloroquina, a azitromicina juntos, se funciona, ver se é a vacina que está se fazendo e quando é que vai chegar a vacina, só daqui 3, 4, 5 meses, e juntar todos os esforços e minimizar o problema do povo. Eu acho que essa luta é por a vida, a gente tem que lutar para estar mantendo a vida das pessoas, levando a informação da questão do isolamento social. Isso não é brincadeira. São técnicos, sanitaristas, epidemiologistas do mundo todo, mostrando que quando existe isolamento social, se reduz o contágio das pessoas e prolonga o possível contágio lá na frente, e o vírus pode fazer uma mutação lá na frente e diminuir sua virulência. Então as pessoas têm que entender isso, e nós estamos tentando fazer esse isolamento social para salvar vidas. Como vocês sabem, todos nós sabemos a dificuldade do sistema de saúde do nosso país, com o sistema público, né, que atende aí, acho que 90% da população, mas ainda não tinha tudo equipado, e houve falta de investimento dos governos federais. Em muitas etapas aí ocorreram essa falta de investimento. Hoje o município é obrigatório a investir 15%. Quando vai para o governo federal, me parece que está tendo uma obrigatoriedade aqui. Mas no passado até o Bolsa Família caminhava aí como investimento da saúde. Isso é muito ruim, né? Profissional médico, outra questão. A gente tem poucos médicos, nós temos dificuldade, os prefeitos de todos os municípios têm dificuldade em ter 100% de suas equipes. Quais são os profissionais que estão mais expostos nesse momento, nessa luta contra esse vírus? São os profissionais médicos, médico, enfermeira. No Recife, 200 e tantos já se afastaram do trabalho. São 14 dias, eles adquirem imunidade e voltam depois a trabalhar. E aqui em Afogados, em Carnaíba, na hora que meus médicos lá no hospital de Carnaíba contraírem esse vírus, quem a gente vai contratar para botar no lugar deles? A gente precisa dar resposta, e juntar Conselho Federal de Medicina, Ministério Público, e cobrar da autoridade saídas. Temos 1.800 médicos cubanos ainda no Brasil. Quantos paraguaios, bolivianos, formados na Argentina, na Venezuela também que estão aí? O governo federal, como emitiu portaria para que fosse feito a legalização num programa Mais Médico no passado com os médicos cubanos, poderia muito bem agora fazer essa autorização, um contrato aí de 6 meses com esses profissionais, mandando eles vir para o interior aqui para dar suporte às nossas equipes. Lá em Carnaíba, nós estamos contratando 2 profissionais médicos cubanos, eles não vão exercer a medicina, vão dar assessoria, estão chegando hoje em Carnaíba para nos ajudar junto à equipe de vigilância e saúde, para a gente minimizar os problemas, esclarecer a população, ir a campo, fazer os possíveis, juntando com os agentes comunitários, com toda a equipe, para que ajude o sistema de saúde do município, que a gente evite perdas de vida. Esses médicos estão chegando hoje, e tem um terceiro que pode vir em breve, que nós também vamos fazer esforço para a contratação temporária aí por 6 meses pelo menos, para a gente tentar junto com nossa equipe minimizar o problema. O senhor viveu na pele, essa situação foi notícia na imprensa da sua filha que trabalha no IMIP, a Ana Luísa, né? Eu inclusive sigo a Ana Luísa nas redes sociais, no Twitter, e eu vi umas postagens dela com alguma preocupação, estava em casa, e ela falando que não estava sentindo, que o que achava mais estranho era não sentir o olfato.
né? Não sentiu o cheiro das coisas. Graças a Deus ela está bem, mas como é que foi diagnosticado e como é que ela está hoje? Ela teve a semana passada, Nil, ela trabalha em hospital público no Recife, fez um plantão em um hospital acho que na segunda-feira da semana passada, e na terça-feira ela já apresentou-se com febre. E como se está exposto, o profissional investigou se essa possível. Na quinta-feira foi feito a confirmação através de exame, mas graças a Deus ela está bem, teve somente essa febre e perda também de olfato, né? E paladar também parece que teve. E ela está bem, graças a Deus. Então é uma profissional médica que vai ficar 14 dias afastado do serviço, né? E vejam só, Recife, as prefeituras ali da região metropolitana, Recife também, governo do estado, contratando profissionais e mesmo assim um quantitativo diminuído que se tem. A gente precisa bater na questão, as pessoas ainda estão brincando com essa situação, muita gente acha, essa forma desse vírus, Nil, ele é tão ou mais contagiante, ele contagia mais do que o próprio sarampo daquela época passada, quando não tinha vacina. Aí um menino com as pintas vermelhinhas para a escola, quando era no outro tinha 8, 10 meninos, como conjuntivite também, que você vê que quando aparece uma conjuntivite numa sala de aula, né, daqui a pouco tá os meninos tudo com conjuntivite, né, logicamente as formas se viral, bacteriana, e aí a gente estranha quando pessoas ainda acham que as crianças devem voltar para a escola. Isso é um erro grave, ninguém pensar nisso nesse momento. Vai perder-se um ano, vai perder-se parte de um ano de ensinamento, né? Mas a gente vai salvar vidas, se Deus quiser. Eu vou para o primeiro intervalo, daqui a pouco mais perguntas ao prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota, que também é médico, falando do impacto dessa pandemia mundial para os municípios e também avaliando como médico que é também o vírus e toda a repercussão em torno desse problema. Após o intervalo, estamos aqui com o prefeito Anchieta Patriota. Um abraço aqui para o Juscelio, tem Serra Talhada acompanhando o nosso programa. O meu amigo Nildo está em São Paulo e sempre acompanha. Ele está fazendo uma pergunta que o prefeito já respondeu aqui no início. Ele diz: em face à crise do Covid, que afetará inevitavelmente as receitas dos municípios, quer saber se o prefeito tomará alguma medida de ajuste para enfrentar a queda de arrecadação e se há risco de dispensa de pessoal. O senhor já falou sobre isso, queria comentar mais alguma coisa, prefeito? Não, essa questão das obras, não. Quando a gente inicia uma obra, Nildo, a gente faz uma previsão de receita, né? E mesmo com essa queda de receita, essas obras em andamentos não serão suspensas, não. Mas algumas contratações nós vamos ter que reduzir em alguns setores. Como é que está a sua quarentena, seu isolamento, para despachar, para veio de lá para cá, direto para a rádio, volta daqui para lá, e como é que está o isolamento? Nil, nós estamos... inclusive de máscara aqui. Exatamente, A gente está dentro do possível, logicamente que eu tenho alguns momentos que eu preciso estar junto aos assessores, aos secretários, e estamos tirando alguns momentos com todos os cuidados, né, que requer. Eu não sou nenhum menino mais, eu tenho 63 anos completados agora, em 31 de março, eu tenho 63, bem novinho ainda, não cheguei, tá longe de 64, mas eu já tive problemas de saúde, né, coloquei stent, né, eu tenho 2 stents, sou hipertenso, né, tenho isso aí que a gente também tem que orientar as pessoas e também ter nossas precauções, né, e em casa, e são os filhos também, né, quando eu tento dar uma saída, fico no pé que eu não posso sair, aí gera uma confusão danada. Mas estamos seguindo as orientações, e eu como médico sei mais do que ninguém, como todos sabem, da área de saúde, né, que é necessário fazer um isolamento, oriento amigos, oriento a população, tem vários, Carnaíba tem carro de som todo dia indo para um local, para outro, mostrar como deve ser feito essa prevenção e esse isolamento social. O senhor está de máscara e é um dos grandes defensores, porque se todo mundo
se houvesse uma política de uniformizar o uso de máscaras para toda a população, talvez a gente saísse mais cedo desse isolamento. Por que as máscaras são tão importantes? Essas máscaras, veja só, o que é que ocorreu? Aqui a gente teve há cerca de 20, 25 dias essa discussão, quando nós já tínhamos dificuldade em adquirir essas máscaras industrializadas, né? Para a população tomar conhecimento, tem algumas que N95, que ela custa uma máscara dessa, nesse momento, né, ontem nós tínhamos comprado 300, mas já se desmanchou o negócio ontem à noite mesmo, porque não tiveram condições de entrega. Custa R$25. Então, o que é que a gente pensou? Há 25 anos atrás, 30 anos, eu exercia a medicina, e nos centros cirúrgicos, em locais onde trabalhava doenças contagiosas, era a máscara de pano, do algodão, e funcionava, né? Logicamente, depois vieram as indústrias, né? E faz uma máscarazinha dessa aqui por 30 centavos, vamos dizer. Agora tá 5, 6, 10, né? Tem até de 25, mas essa a 95. Então, vem a indústria que fez mais rápido, as necessidades foram aumentadas e a gente levou essa discussão. Tanto do grupo de prefeitos aqui, doutor Lúcio participou ativamente, onde os municípios começassem a fazer a máscara de pano, né, de algodão. E lá em Carnaíba a gente já distribuiu, eu acredito que já chega beirando as 5.000 máscaras, mandando para localidades na zona rural, nos distritos, costureiras lá da cidade fazendo, e as pessoas estão usando, graças a Deus estão usando, e tem que ter os cuidados, né, de não ficar tocando na máscara, botando a mão em um determinado objeto e levando, futucando na máscara. Tem que, quando tirar a máscara à noite, usa durante o período, o ideal é que tenha umas 2, use um certo tempo, 4 horas, 6 horas, depois bota para lavar, bota com água sanitária, sabão, lava, depois passa o ferro também de engomar, que ajuda, ou secar, né, ou ajuda a matar alguns vírus, não somente do corona, mas outros vírus que posso ter, né? Então eu defendo isso aí e graças a Deus o Ministério da Saúde também nos últimos dias, cerca de 10 dias, estão estimulando a que isso seja feito e acredito que a gente pode diminuir o problema. O Elias Tintino está fazendo uma pergunta, pergunta ao prefeito se não tem como proibir, ele vai numa linha mais radical, pessoas que vêm de fora para Carnaíba, como quem vem de São Paulo, como é que está o controle disso, prefeito? A gente tem a vigilância e nós estamos colocando também, Elias, um telefone para que as pessoas, eu tenho recebido muitas informações, as pessoas têm acesso ao meu telefone fácil, a equipe também, e nós quando identificamos, hoje mesmo estou sabendo de equipes que vão chegar essa noite aí, pessoas de um determinado estado de Pernambuco, e a gente coloca, a primeira responsabilidade é do agente comunitário de saúde, que está lá, ele tem aquelas famílias, ele sabe onde chega e de onde saem pessoas, tá certo? Então, a obrigação do agente comunitário comunicar a vigilância sanitária do município, tá certo? Então, essa articulação está sendo feita, nós vamos nos organizar mais ainda através do Conselho de Desenvolvimento Rural, tá certo? Já orientei hoje a nossa coordenadora para que entrasse com a equipe junto ao Conselho de Desenvolvimento Rural para termos as informações e que os agentes possam passar as informações e verificar a sintomatologia. Quando verifica se a pessoa apresenta um determinado sintoma, e a gente tem em Carnaíba já cerca de 70, 80 pessoas estão sendo acompanhadas por vigilância, porque ter febre, ter tosse, são várias patologias, né? Agora a gente está nessa época agora do mês de abril, que a questão da influenza vai ser num quantitativo ainda maior, no mês de abril, de maio, graças a Deus nós já vacinamos 94% da nossa população de idosos, nós vacinamos 94%, recebi esse relatório, então a equipe identifica e vai mandar esses profissionais lá para fazer um possível e trazer, se for necessário, um determinado diagnóstico. E agora, com esses 2 profissionais médicos, como eu falei, que são médicos, mas não vão exercer a medicina porque estão impedidos, porque eles não têm o CRM, só tiveram no passado, quando foi só se vir no passado, no mais médico, e tem um terceiro também que pode vir por falta de profissionais. Eles vão se juntar a essa equipe de saúde para ajudar nesses diagnósticos, né? Então, nós vamos ser mais ágeis, dar resposta mais ágil para todas essas situações. Quando a gente toma conhecimento
a gente faz o acompanhamento. E aqui só para citar, tem um caso de uma pessoa que foi internada no hospital lá da capital. Essa pessoa ficou acompanhando outra pessoa lá durante o período na capital de Pernambuco, apresentou uma sintomatologia, está sendo acompanhada, os sintomas são sintomas leves, não teve no momento necessidade, as pessoas avaliaram que o Estado só está fazendo o exame nos pacientes graves, mas nós estamos adquirindo 50 exames, testes para que sejam feitos. Esses exames até ontem também estavam comprados, são exames caríssimos, cada um custa cerca de R$100 cada exame. Imagine você fazer isso em massa, mas nós tínhamos comprado 50 exames desse e não foi possível vir. Estamos tentando hoje para que esses casos a gente possa fazer no município, evitar que está levando para o estado, levar para Lacém, no Recife, possa ser feito aí. Mas depende muito, como todos vocês sabem, esses exames não existiam até 3 meses atrás, né? A doença apareceu na China lá, acho que no final do ano passado, os primeiros diagnósticos em janeiro, e os exames só há cerca de 30 dias, 40 dias, e aqui a gente tem dificuldade de ter acesso a alguns laboratórios. Ainda não estão fazendo aqui, nem privado se faz. Sei que em Arco Verde já está fazendo esses exames, um laboratório tem um custo de R$160, inclusive algumas pessoas de Carnaíba que estão entrando para hemodiálise, nós autorizamos a feitura e estamos tentando chegar o rápido possível para essas pessoas com algum tipo de suspeita de febre, quem venha de fora. A primeira orientação é a quarentena, é o isolamento, isso é fundamental, e orientações de higiene dentro da sua casa, da sua residência. Isso é fundamental, tá certo? Então nós estamos já fazendo esse isolamento com essa pessoa e com outros que possam aparecer. Como eu disse, mais de 70 pessoas estão tendo a vigilância atuando e acompanhando a sintomatologia, não somente desse suspeito que passa por hospital, mas também alguns que estão em casa. O que a gente precisa é que as pessoas tenham obediência à orientação sanitária dos serviços de saúde, né? Que a gente não leve essas orientações para o descaso. Ontem circularam mensagens em redes sociais com alguma preocupação em relação a esse senhor que foi internado no Rui de Barros, em Arco Verde, e que voltou para Carnaíba, apresentou alguns sintomas e, lamentavelmente, pouco tempo depois, acabou falecendo. E a prefeitura soltou uma nota nas redes sociais dizendo que o paciente notificado no dia 11, que veio a óbito e que estava internado em Arco Verde, que está sendo, e que há um aguardo agora para resultados de exames. Obviamente, já tem perguntas aqui sobre isso. O que é que o senhor poderia falar desse caso? Esse caso, a gente acompanhou esse caso, inclusive há cerca de 30, 40 dias, acho até mais, esse paciente chegou no hospital lá em Carnaíba, coincidência que eu estava, que tinha uma pessoa lá infartada em parada cardíaca, um amigo nosso, e os médicos estavam lá junto dele. Eu inicialmente atendi esse paciente, solicitei exames, ele teve uma obstrução intestinal, foi encaminhado para Arco Verde, ficou cerca de 29, 30 dias internada na UTI. Essa pessoa retornou de Arco Verde, internou, acho que quinta-feira passada, lá em Carnaíba, quinta ou quarta, com a pneumonia, né? E por questões de Arco Verde ter tido aqueles casos e a pessoa, ninguém sabe se o paciente passou por lá, o médico, a médica que estava de plantão solicitou o Covid, ele era um paciente grave com a pneumonia nos 2 pulmões, né? Me parece que era esse aí, já tinha feito quase uma sepse, tinha tido uma parada cardíaca. Essa pessoa tem 81 anos de idade e a médica de plantão achou interessante fazer esse exame. Logicamente, a nossa secretaria seguiu toda a orientação após o óbito dele, que foi no domingo à noite, se não me falha a memória. Após o óbito dele, seguimos toda a orientação como se ele tivesse com o vírus. Eu, particularmente, e nós estamos esperando o resultado, acho que não é. Tá certo? Por a história dele toda, ele teve internado, o paciente fica 30 dias no UTI, sempre tem complicações, teve pneumonia, melhora, volta novamente. Então eu tô falando aqui como médico, posso até errar, tá certo? Nós erramos, mas eu particularmente acho que não é, mas foi feito o exame ontem mesmo, ele faleceu no domingo, tinha sido feito o exame na quinta-feira. Eu já entrei em contato com o LACEN para
a gente vê esse resultado, a família toda teve toda a orientação de como se portar e acredito que vai dar negativo. Uhum. O Elton Pires pergunta, o senhor falou dos cubanos, o Elton tem uma linha de questionamento aos médicos cubanos, pergunta, ia se pagar aos cubanos o mesmo que se pagava no governo anterior, dentro dessa sua proposta de contrato temporário, e há algum intensivista dentre os cubanos que viriam para cá? Tem muitos intensivistas, né? Se o governo do nosso país tivesse uma capacidade de pedir perdão por ter devolvido os cubanos a Cuba, né? Tem muitos médicos intensivistas. Logicamente, a medicina de Cuba sofre um bloqueio desse país aí que hoje morre 1.000 e tantas no dia. Os Estados Unidos sofrem um bloqueio econômico forte que impede que cheguem equipamentos naquele país. Mas eles têm uma coisa que precisa na medicina muito mais, é amor à medicina. Esses médicos virão um salário, eles não vão exercer a função de médico. Já disse isso aqui. Tá? Eles vão ser assessores nossos e nós vamos pagar direto a esses profissionais, esses 2 profissionais, e tem um terceiro para vir, tá? Vamos dar residência para eles, tá certo? Um pagamento de água, de luz e um salário acertado com eles, inclusive um pouco superior a uma cidade que contratou também lá perto do Recife, chamada Igaraçu. Se nós tivéssemos um pouquinho de cuidado com as coisas, tivesse a capacidade de dizer que erramos, esses médicos seriam contratados e outros tantos. Tem grandes cientistas lá, naquele país pobre, sufocado pelo poder do imperialismo americano, eles teriam condições de vir nos ajudar muito. Lá tem, até a semana passada, tinha 40 e tantos casos, parece que 2 óbitos. Logicamente, lá é uma ilha, tem, de certa forma, uma facilidade de fazer o bloqueio, mas eles têm muito que nos ensinar e muito que dar para o povo brasileiro. Não é à toa que a mortalidade infantil de lá se assemelha à dos Estados Unidos e de países da Europa. Não é à toa que a vida média do povo cubano, mesmo com todas as dificuldades, é melhor, e a vida média deles é maior do que a do povo brasileiro. Então, a gente tem muito que aprender com um país pobre que vive bloqueado economicamente. A gente imagine Pernambuco uma ilha, nós temos dimensões e população muito parecidas com Cuba, nós temos, se não me engano, 90 mil quilômetros quadrados e Cuba 110 mil, uma população de lá um pouco maior. Né? Se nós aqui, nosso estado fosse um país e só tivéssemos como comprar um ônibus, um equipamento de um respirador artificial, só tivéssemos que comprar a 200 quilômetros, esse morador vizinho da gente a 200 quilômetros, cercado de água, não vendesse para a gente e proibisse até que outros vendessem para a gente. E aí eles tentam, através da tecnologia, da criatividade deles, tentam superar essas dificuldades, inclusive no fornecimento de alimentos, de coisa básica para a população. Eu sei das dificuldades, eu já estive nesse país 7 ou 8 vezes e conheço a realidade de lá e sei dos problemas que tem, mas muitos desses problemas gerados pelo imperialismo americano. Eu vou para o intervalo e na sequência o último bloco com a Anchieta Patriota, perguntar a ele se na cabeça dele é uma previsão, né, para quanto tempo a gente ainda vai enfrentar toda essa realidade. Mais perguntas dos ouvintes após o intervalo. Voltamos aqui com o prefeito Anchieta Patriota. Existem muitas previsões. O ministro Mandetta, e até atualizando aqui, o UOL só fala no Mandetta hoje, dizendo que o presidente Bolsonaro quer forçar o Mandetta a se demitir. O Mandetta teria perdido o apoio de militares depois daquela entrevista na Globo, que soou como uma provocação, porque primeiro foi para a Globo, e segundo disse que o povo não sabia em quem acreditasse, no presidente ou no ministro, né? Quando ele teoricamente é subordinado ao presidente, gerou muita polêmica, mas o Mandetta naquela entrevista disse que o pico do coronavírus pode se acentuar de maio a junho. Com isso, só a partir daí a gente poderia ter a desaceleração das medidas de isolamento. O prefeito acredita nisso, pelo que está vendo, pelo que está conversando? A gente vai tão longe ainda com essas medidas de isolamento? Nil, eu acho que se a gente aumenta o isolamento, a gente diminui esse tempo.
entendendo? Diminuir esse tempo. Mas, do contrário, é por aí mesmo. Eu acho que o ministro deve estar bem assessorado por sanitaristas, né? E a gente tem que aumentar o isolamento para que a gente, de certa forma, nesse período ocorre uma mutação do vírus, vai diminuindo, mais isolamento, algumas pessoas se contagiam, outras não. Então, mas eu acho que a previsão é para isso mesmo, né? A gente começou isso aí o mês passado, dia 18, parece que já passou um ano, né? Parece que já passou um ano na cabeça da gente. É uma aflição grande para os setores, todos os setores, né? Economia prejudicada, todos nós, todo mundo perde com isso, todo mundo está perdendo, mas a gente não pode perder mais vidas, mais do que estamos perdendo e virar o que está ocorrendo lá em Nova York, principalmente nos Estados Unidos, o que ocorreu na Itália, né? E isso é muito grave. Agora, a gente tem acompanhado nas cidades muita dificuldade de cumprimento das medidas, principalmente nos bancos, né? A gente tem acompanhado, o senhor faz parte daquele grupo de monitoramento, tem acompanhado o grupo dos prefeitos com o Ministério Público, nomes como o Dr. Lúcio, que tem encampado esse debate. Carnaíba está enfrentando o mesmo problema? A gente tem, mas graças a Deus, logo no início, nossa equipe foi lá junto à loteria. Nós temos hoje 4 áreas de pagamento, né? Correios, Sicob, tem outras, tem mais, tem uns 5 áreas de pagamento, seja Banco do Brasil ou Caixa Econômica, somente um, mas o pessoal de certa forma obedecendo, né? Obedecendo, delimitamos 1 metro de distância de um para outro, e o que eu tenho ouvido falar é que de certa forma as pessoas estão obedecendo, às vezes um ou outro desavisado, e temos tido por parte dos empresários, do pessoal que tem esses setores, esses caixas, entendimento, tem nos ajudado bastante. O Wellington pergunta, ele diz, outro Wellington aqui, ele diz: nos Estados Unidos a saúde é privatizada, será que não é por isso que os óbitos lá estão sendo tantos? Exatamente, né? O acesso ao sistema de saúde lá, as pessoas pobres têm muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Eu acho que houve, o presidente lá também, o Wellington, menosprezou, né? O presidente Trump também menosprezou, disse que não era necessário, depois ele voltou atrás nessa situação. E isso pode ter afetado também, e pode existir outros fatores também do ponto do tipo de vírus, da virulência que chegou lá, do clima também, né? Mas acho que de não fazer o isolamento social foi que causou esse grande número de mortos, que já ultrapassou, se eu não me engano, até a Itália, onde já tinha ultrapassado. Falando em relação a questionamentos, a ouvinte de Bitiranga, cadê o nome dela aqui? A Pamela, ela está dizendo que em Afogados vão entregar um ticket de alimentação, esse deve ser aquele do Estado, né? Mas ela queria saber, por exemplo, merenda escolar lá, como é que está sendo o destino da merenda quando ela não está sendo usada nas escolas? Ô Nil Júnior, só para esclarecer a população, o que a gente recebe de merenda escolar do governo federal corresponde a R$ 7, R$ 8 por mês. R$ 7, R$ 8 por mês por cada aluno. Se nós fôssemos distribuir o dinheiro que esse governo federal repassa para a merenda escolar, para cada aluno receberia R$ 8. R$ 8 apenas. O que é que dá para fazer com R$ 8 de refeição? Nem um almoço hoje simples, um PF é nesse valor. E o município tem que arcar com 22 dias, a criança na escola dando sua merenda escolar. O que é que nós fizemos em Carnaíba? Nós distribuímos até hoje 1.700 feiras. As pessoas beneficiárias do Bolsa Família, que tem aluno na rede municipal de Carnaíba, uma feira que foram adquiridos no comércio local, 700 a um comerciante, 1.000 a outro comerciante, no valor de R$ 50. Isso dá mais que R$ 80 mil. 2,5 vezes o que eu recebo num mês para merenda escolar do município. Então nós fizemos isso, levamos essa lista que nós obtivemos na assistência social, confrontando os diretores também, vendo
as situações diversas, e ainda tem uma margenzinha mais ou menos aí de 150 a 200 que mesmo recebendo o Bolsa Família não estavam nessa lista, e nós vamos também contemplar essas famílias com um pouco da alimentação que tem também, da merenda escolar, que estavam em depósitos. Essa primeira compra foi com recurso próprio do município de Carnaíba. Enviamos toda essa relação para a Defensoria Pública do município e para o Ministério Público Estadual, a relação das pessoas beneficiárias, que estão sendo distribuídos de forma muito equilibrada, tá? Com a assinatura das pessoas, leva um documento, assina a lista, evitando aglomerados. Eu nunca vi algo para dar tão certo, que era a minha preocupação. Hoje, algumas escolas ainda estão recebendo, ainda falta escola de Novo Pernambuco e do Jardim, deve estar chegando hoje por aí, e outras na sede também e na Itã, que estão sendo entregues agora pela manhã ou já foram ontem. Então, um esforço muito grande. Se eu pudesse, eu não dava, não era uma cesta de 50, não. Eu sei que tem tanta gente necessitando, precisando, a gente daria muito mais, né? Mas é o que é possível ser feito nesse momento. A gente sabe, eu não tenho certeza, convicção, se vou ter daqui 30 dias esse recurso próprio do município, tá? Para a gente fazer isso novamente. Porque se eu for dividir o que o governo do estado, o governo federal repassa para alimentação, que inclusive na normativa que saiu a semana passada, os municípios poderão, nem sequer obriga os municípios a fazer essa distribuição. E o estado está fazendo, né? O estado está fazendo um cartãozinho aí de R$50 para o aluno. São 240 mil no estado de Pernambuco, as pessoas que recebem Bolsa Família também, somente esses alunos vão num supermercado credenciado e compram aquele valor de 50. Pelo que eu sei, só está garantido também um mês, mas que pode se estender por mais alguns meses aí. Então, o estado de Pernambuco, o aluno vai lá, entra com CPF, tem um site aí, até eu passei esse site aí em alguns grupos de Carnaíba, e as pessoas vão receber esse cartão e vão comprar no mercado credenciado pelo estado só alimentos. Prefeito, a gente não tem vários pensadores aí em relação às eleições desse ano. O senhor é prefeito e, por tabela, pré-candidato à reeleição. Qual sua leitura? A gente vai ter eleição esse ano em novembro ou dezembro, como dizem alguns, unificação das eleições daqui a 2 anos e mandato tampão. O que tem pensado sobre isso o prefeito Anchieta Patriota? Eu penso, Nil, que é possível ser feita a eleição esse ano ainda, novembro, dezembro, por aí, tá certo? Agora, se você perguntar, você é favorável a uma prorrogação de mandatos? Eu sou favorável à coincidência. Só que você agora, no meio do jogo, as regras determinadas, mesmo com esse problema aí, eu acho um desrespeito ao eleitor a gente tá prorrogando o mandato nesse momento. Minha visão é essa, inclusive tive esse questionamento com alguns colegas e também com o deputado, né? Eu acho o ideal nesse país era se nós fizéssemos a eleição em todos os níveis, de 4 em 4 anos ou de 5 em 5 anos, como seja definido o mandato. E nós aí vamos... mas o povo não sabe votar. Ora, sabe, as pessoas votam. Quem vota em 4 ou 5, porque tem vezes que você escolhe 2 senadores, não é isso? Presidente, governador e mais 2 senadores, e mais 2 deputados federal e estadual, são 6, né? Quem vota em 6, vota em 7, vota em 8. Em 1982, foi eleição geral no país, tinha também eleição para governador, só não teve para presidente da República em 82. Foi prefeito, vereador, deputado estadual, federal e governador do estado. Foi a primeira eleição pós o golpe de 64, né? Então isso foi em 1982, e naquela época não era essa urna não, era no papel que marcava lá, ou tinha que botar o número do deputado, do vereador, tudo juntas. Então pode ser feito. Agora, eu acho que a população tem que saber disso. Na hora que nós fizemos a eleição esse ano, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos agora coincidir, o mandato agora vai ser de 2 ou vai ser de 6 o próximo, e vamos coincidir com a eleição de presidente lá na frente. Diminui gastos enormes para o país. Tem uma eleição dessa aí só de fundo partidário,
tem 2,5 bi. Se a gente pegasse esse fundo partidário, como alguém colocou aí, para investir na saúde, comprar respiradores, capacitar médicos profissionais, quer dizer, já ia servir muito. Eu penso isso aí. Agora tem que diminuir os gastos. Um prefeito termina uma eleição, quando é 1 ano e meio depois já tem eleição de governador, de deputado. Isso não pode ocorrer. A gente tem que juntar tudo lá na frente, tá certo? Uma eleição única, geral. Vai saber, o povo vai aprender. O povo já votou em 82. O povo votou e acertou, e vamos lutar cada dia. O nosso povo está mais alfabetizado, a juventude está aí entrando, está aprendendo isso rápido, sabe mais manipular essa coisa de urna do que a gente, né, muito mais. Então acho que tem que chegar esse momento para ser eleição geral nesse país, para diminuir esses gastos, permitir que os gestores se preocupem, não somente com 1 ano e meio depois. A gente toma posse no dia 1º de janeiro, quando é 1 ano e meio depois já tem eleição de governador, deputado federal e estadual. Isso não pode ocorrer, tem que mudar. Vamos às últimas opiniões aqui, últimas questões. O Chagas de Quitimbu está mandando para mim o levantamento do boletim diário lá, em custódia, são 2 casos suspeitos, está dizendo ele. O Wellington Pires voltou para parabenizar o prefeito por não criar pânico para a população, ter sensatez e boa postura em um tema que é tão delicado. O Alexandro Queiroz também está ali parabenizando aqui pela condução. Tem uma pergunta aqui do Diego Pires. Ele, na verdade, faz uma análise crítica, né, uma análise ideológica. Ele diz o seguinte: por onde anda, a pergunta longa está pedindo para fazer, por onde anda a tal ditadura propagada pelo senhor e pelos correligionários, o fascismo tão alarmado e mentido pela esquerda dilacerada, diz ele, despreparada, está perdendo espaço em meio aos grandes e médios centros urbanos. Ele diz que, infelizmente, o Nordeste de Pernambuco vive um grande feudo, uma monarquia de uma única família comandando quem entra e quem sai nos seus diversos currais eleitorais país afora. Diz ele que, graças a Deus, o resto do país já abriu os olhos para a realidade e não acredita em líderes pseudo-socialistas que só sabem criticar o governo federal, idolatrar condenados como Lula, defendem a democracia, mas idolatram genocidas. Ele cita Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, sem falar na defesa de regimes ditatoriais autoritários e totalitários, como regimes cubanos e venezuelanos, dizendo que essa hipocrisia a gente já sabe como funciona. O que é que o senhor diz ao Diego Pires? Eu não respondo ele não, eu proponho um debate com ele, vim conversar para ele ver minha história e a história de grandes líderes desse país. Ele não merece resposta não, esse rapaz, viu, Nil? Anchieta Patriota, eu quero agradecer sua participação no nosso programa. A gente continua debatendo, volte lá para seu isolamento social. Quero agradecer a gentileza de ter vindo ao estúdio e aqui com todos os cuidados que a gente está tendo também em meio a essa pandemia, e a gente continua conversando e debatendo temas que importam para o povo de Carnaíba, para a região também e para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Nil, muito obrigado aí. Eu quero agradecer a população, agradecer a todas as pessoas que tiveram o entendimento e me colocar sempre à disposição dessa emissora que luta junto com o povo para continuar fazendo as transformações da nossa gente. Muito obrigado.